Aleluia. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Quem está feliz? Levanta a mão aí. Aleluia. Obrigado, Senhor. Agradeço a oportunidade que me deram hoje de trazer a palavra aqui. E eu fiquei meditando com Deus, né, orando, pedindo discernimento, né, o que eu ia falar, ia pregar aqui para vocês. E nessas 2 semanas eu fiquei bem sensível, né, o que o Espírito Santo tinha para me tocar, para me trazer para vocês. E uma bela manhã eu estava trabalhando e entrou uma passageira no meu carro, né? E a gente foi conversando e ela foi abrindo a vida dela. Nunca tinha visto ela. Ela foi abrindo a vida dela, falando que tinha problemas de ansiedade há 7 anos. 7 anos. E tomava medicação há 7 anos. Tomava medicação para ansiedade e não resolveu. 7 anos. A partir daquele momento, eu fui conversando com ela, tentando entender, né? Ela foi abrindo a vida dela, falando sobre todos os problemas que ela passou da pandemia para cá. E a gente foi conversando e tudo. Então foi a partir daí que veio essa pregação, que veio essa ministração que eu vou trazer para vocês. E eu acredito, eu creio que essa pregação há de curar a vida de vocês que estão assistindo, que vocês estão vendo. Então peço que tenha um pouco de paciência comigo, peço que vocês fiquem atentos, com o coração aberto, para que o Espírito Santo ministre dentro do coração de vocês, para que vocês ponham em prática quando saírem daqui, e que vocês saiam daqui transformados, não da mesma maneira que vocês entraram, mas de maneira diferente. Então vamos lá. Tudo é possível ao que crê. Essa ministração veio justamente em cima de Marcos 9, no versículo 23, 22, que fala do pai, né, que foi atrás de Jesus, dizendo que o filho dele sofria de espírito maligno, que ele sofria convulsões e tudo. Então ele foi até o encontro de Jesus e disse da seguinte maneira, que está lá no versículo 22. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus disse, palavra de Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Então é exatamente assim. A gente fica focando os nossos olhos nas circunstâncias, aquilo que está ao nosso redor. Então eu queria compartilhar com vocês, justamente lá em Números 13. E o nosso tema da nossa pregação é sentidos versus fé. E os sentidos é justamente isso, o que a gente vê, o que a gente ouve e o que a gente sente, que está totalmente oposto à nossa fé, porque a nossa fé é a certeza, e quando a gente foca justamente nos nossos sentidos, está oposto à fé. Vamos lá para Números 13, que diz, e o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Então aí tinha uma ordem de Deus para que enviasse cada líder de tribo para a terra que Deus já tinha dado. Deus falou, a terra que dou. Então tá aí. Você já tinha que se posicionar e ir em busca de uma terra e Deus já deu. Mas vamos lá, vamos seguir. 17. Aí eu pulei direto para o 17, porque o restante fala sobre os nomes dos que vão lá e tudo. Aí eu pulei para o 17, que é o mais importante, que é o que interessa para a gente aqui. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, subam a Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como a terra é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos.
se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificada. Então tá aí, né? O que Moisés ordenou para que eles observassem. 20. Se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. E Moisés disse: sejam corajosos. Cadê os corajosos no nome do Senhor aqui? Aleluia, é isso aí. Traga alguns frutos da terra. Era a época de início da colheita das uvas. E Moisés ainda disse para eles: tragam o fruto. Então eles tinham que ir lá, observar e ainda trazer o fruto. 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. E o bem interessante, que a partir daquele momento, de 40 dias, que eles estavam lá em missão, prossigamos. 26. Eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Pará, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram o fruto da terra. Esse era o seguinte relatório. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão os frutos dela. Então, mediante ao relatório que eles deram, uma coisa que não houve dúvida foi que a terra é boa, mana leite e mel. E o interessante é que na passagem diz que os frutos eram tão majestosos, tão assim, grandiosos por causa da terra que manava leite e mel, que o cacho de uva era tão grande que precisou de 2 homens para carregar. Agora você imagina, você pega um cacho de uva hoje, e antigamente eram 2 homens para carregar. Que interessante, né? Para você ver como é que a terra era maravilhosa, né? Prossigamos, 28. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Anak. E aqui eu quero fazer uma breve introdução. Vimos, ao nosso sentido aí, do que eu vejo. Então, o relatório desses 10 espias estava justamente atrelado aos sentidos de ver. E é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Quando a gente foca no que a gente está vendo, que a circunstância é totalmente desfavorável, a gente dá esse relatório aí, ó. Um relatório desfavorável ao que Deus nos mandou a fazer. E como que funciona essa questão da visão do nosso corpo? O nosso corpo funciona da seguinte maneira. Nós temos o sistema nervoso central, que ele é composto do nosso cérebro, medula, e ele tem as partes de proteção, que são as vértebras e o crânio. E todo o nosso corpo é revertido de nervos. E temos 2 sistemas, o sistema nervoso central, que é aquele que capta as informações e manda o comando para o nosso corpo. E tem o sistema nervoso periférico, que é aquele que é todo o nosso sistema sem ser o sistema nervoso central, que é o que capta todo o estímulo que está ao nosso redor, ao nosso externo. Então o nosso corpo responde dessa maneira: você recebe um estímulo daqui de fora, esse estímulo vai pelo sistema periférico e envia para o nosso sistema nervoso central, cérebro. O cérebro capta essa informação, analisa e nos dá um comando. Então essa questão de visão, eles visualizaram, pegaram a imagem, passou pelas nossas pupilas, chegou no final da nossa retina, o nosso nervo óptico pegou essa informação e jogou para o cérebro. O cérebro pegou essa informação e analisou. Então foram isso que esses homens fizeram. Para vocês verem como é que é interessante o nosso corpo, né? Como que é interessante.
Então a visão estava justamente atrelada nisso, no que eles estavam vendo. E o corpo deles tomaram essa ação de gerar um relatório mediante ao que eles estavam vendo. Prossigamos. Aí eles falam sobre o povo que lá habitava naquela terra. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hetitas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, não é apenas o primeiro passo que exige coragem durante todo o trajeto. Precisamos focar na promessa para continuar. Então, o que esses homens fizeram? Eles focaram justamente no que eles estavam vendo, e não na promessa. E eles chegaram lá com esse relatório negativo. Vamos ver o que aconteceu. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certa que venceremos. Cadê os vencedores do Senhor? É isso aí, é assim que a gente tem que se declarar. Então, mediante ao relatório dos 10 espias, o povo ficou temeroso. Por quê? Porque o povo ficou temente ao quê? Ao relatório negativo dos 10 espias. Nós vamos morrer, estamos no deserto. Porque a mentalidade deles era a mentalidade de deserto, de escravidão. Então, quando eles ouviram esse relatório, um relatório negativo, eles tomaram posse daquilo e abriram mão da promessa que Deus fez para eles. E acabou que somente dois desses homens que estiveram lá, dos 12, e Caleb era um dos 12. E ele disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Aleluia. Prosseguimos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Olha aí o relatório dos 10, dizendo que o povo que habitava lá era mais forte do que o povo de Israel, que Deus estava do lado deles e já tinha dito: vão lá e tomem posse da terra. Números 13:32. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Olha aí. Eles focaram nos gigantes que eles viram lá. E vamos ver como é que eles se sentiram? Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos garfanhotos, a nós e a eles. Olha o problema aí, ó. Ele, o povo eleito do Senhor, olha só para vocês verem como é que são as coisas. O povo eleito do Senhor se via como garfanhoto perante aquele povo, que Deus já tinha dado aquela terra para o povo, se via como garfanhoto. E é assim que o inferno atua. Ele levanta situações para que a gente foque somente no que está acontecendo ao nosso redor. Somente o que está acontecendo nesse mundo externo aqui, ó, esse mundo que já é do maligno. E faz com que a gente foque nesse mundo louco e faz com que a gente se sinta pequeno. E quando a gente se sente pequeno, a gente não tem força para tomar posse do que Deus prometeu para as nossas vidas. Olha o quanto é perigoso a gente se ver como um garfanhoto. Isso é um problema sério. E isso acontece muito. Tem muitos cristãos que não sabem se posicionar mediante as dificuldades que enfrentam na vida. Tem muitos. Mas eu creio que aqui não tem nenhum desses. Eu creio que essa palavra revelada no coração de vocês, vocês tomarão posse da promessa que Deus revelou para vocês. Em nome de Jesus. Esses são os perigos de viver somente pelo que vemos e acreditar em tudo o que se ouve. Uma vez, eu estava assistindo uma pregação, o pastor ele falou uma coisa, bem lá na época da pandemia. Ele falou uma coisa bem pertinente que eu gravei. Ele falou: eu fui numa consulta médica, cheguei lá, fiquei na recepção aguardando eu ser atendido. Eu fiquei lá assistindo a televisão
passando os noticiários. Ele falou que nunca ficou assistindo o noticiário, mas como não tinha nada para fazer, que ele estava esperando a consulta dele, ele ficou lá assistindo. Sabe qual foi a declaração que ele deu? Ele falou que quando saiu daquela consulta, e ele botou os pés na rua, e ele se alimentou daquelas notícias ruins, o coração dele estava cheio de temor, medo. Ele falou que ficou com medo de andar na rua. Por quê? Porque ele ouviu todas aquelas notícias. Ele ficou se alimentando daquelas coisas. Então esse é o grande perigo. Do que você está se alimentando? Do que você está ouvindo? Do que você está visualizando? Então tá aí a grande dica. Nós temos que focar na palavra, que é o nosso norte. É Ele que rege as nossas vidas. E é assim que a gente tem que tomar posse das nossas promessas, mediante o que a palavra diz ao nosso respeito. Agora vamos para o relatório dos dois que tiveram fé. Vamos ver qual foi o relatório deles. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então é exatamente assim. É exatamente assim. A gente não tem que agir com medo, porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É isso aí. É assim que a gente tem que agir. Então tomarmos posse da promessa que Deus já declarou sobre as nossas vidas, com fé. Então vamos lá. Leiam junto comigo. A diferença de uma declaração com fé nas promessas do Senhor é abrir mão de toda e qualquer circunstância que esteja gritando ao seu redor. Então é exatamente assim. A gente tem que abrir mão de todas as circunstâncias que estão gritando ao nosso redor. Porque circunstâncias todo mundo enfrenta. Desafios todo mundo enfrenta. Eu fico imaginando os desafios que esses nossos líderes se apresentam diante da vida deles. Os desafios que eles enfrentam durante a semana para chegar aqui e declarar a palavra. Então, é justamente isso. A verdade revelada no coração é o que vai fazer a diferença em nossas vidas. Agora vamos para Provérbios, aonde é considerado o sábio. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha como é interessante, né? Não é na força do nosso braço. Não é. Muitas das vezes, o nosso pastor aqui acabou de falar, né? A gente se matar de trabalhar para ganhar dinheiro ou ganhar o nosso sustento. Não é assim. A palavra de Deus diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vamos nos posicionar com fé. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Virá todas essas coisas que a gente precisa, virá normalmente. Prossigamos. E aqui, eu quero entrar nessa questão de ansiedade. Eu fui fazer uma pesquisa na OMS, para quem não conhece, é o nosso órgão mundial da saúde, que eu fui pesquisar o que acontece sobre a ansiedade no nosso país. E eu fiquei assim bem
alarmante em relação aos dados que estão lá. Nós, brasileiros, temos 9,3% da população com ansiedade. Sabe quantas pessoas que são em 9,3% da população? São 18 milhões de pessoas com crise de ansiedade. Olha só, quantas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente vivencia, que a gente pode ajudar com essas crises de ansiedade. E é uma coisa que a ansiedade, ela vem que... A ansiedade é nada mais, nada menos do que os pensamentos acelerados, que são aqueles pensamentos que vai vindo, aí você fica pensando, e muitas das vezes são coisas que você pensa que vai acontecer amanhã, vai acontecer semana que vem, vai acontecer mês que vem, e você deixa de viver o hoje. Olha só quanto que isso não é benéfico para a nossa saúde. Então é uma questão que, se a gente não se policiar, cai nessa questão aí de ansiedade. E a ansiedade é tão ruim para a nossa saúde que ela pode evoluir para uma depressão e até para um suicídio, se não for tratada. Então essa questão de ansiedade é uma questão que a gente também não vamos ser ao extremo, que tem ansiedade que é patológica. Também tem que procurar um profissional da área para ser tratado. Mas essas pessoas precisam de ajuda. Mas eu tenho total certeza que se essas pessoas colocarem em prática a palavra de Deus, eu tenho total certeza, total convicção. Se colocar em prática a palavra de Deus, essa ansiedade não vai prevalecer na vida delas. Eu acredito, eu creio. Agora vamos lá para Mateus 6. Versículo 25, que diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Nossa, Jesus é maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso. Vamos mais para frente que ele vai explicar. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha só. Deus é maravilhoso, Ele cuida de nós em cada detalhe. Ele está dizendo para que a gente não venha se preocupar. E muitas das vezes a gente fica se preocupando com o que eu vou comer amanhã, que roupa que eu vou vestir amanhã. Mas Deus cuida de nós em cada detalhe. Obrigado, Senhor. 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E é exatamente isso. A gente fica se preocupando como vai ser o dia de amanhã, como vai ser a semana que vem. E isso não vai acrescentar um minuto que seja em nossas vidas. Não vai acrescentar em nada, pelo contrário, vai nos prejudicar e a gente não vai viver o dia de hoje. Muitas pessoas aí afora estão deixando de viver o dia de hoje por causa da ansiedade. 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, olha só, Salomão, o homem mais sábio, mais rico, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Jesus é maravilhoso. Ele nos mostra aqui, se ele veste assim os lírios do campo, e ele diz que nem os lírios do campo se vestiu, que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, por que que a gente vai se preocupar com roupa? E ainda nos chama de homem de pequena fé.
Por quê? Porque você está se preocupando com roupa. Meu Deus, está se preocupando com o que você vai comer amanhã? Deus proverá tudo. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, pois o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha como é que Deus é maravilhoso. E Ele aqui faz uma advertência para a gente. Ele diz que quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Então, está aí com que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está se preocupando. A gente tem que buscar o reino. Não as coisas desse mundo que são vãs. Que a roupa, ela estraga, ela rasga. A comida, você come ela, mais tarde vai jogar fora. A bebida, a mesma coisa. Então, é muito mais você focar no que é eterno do que é passageiro. E o que é eterno? As coisas de Deus. 34 agora. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. Então é exatamente assim. O mal, seu dia vai se preocupar aí por ele mesmo. Mas se a gente se preocupar com o dia de amanhã, a gente não vai ter fé. A gente não vai ter confiança em Deus. Porque a fé é a certeza. Se eu não tenho certeza que Deus cuida de mim, que fé eu vou ter? Minha fé é vã. Então é exatamente isso que Deus está nos ensinando. Quando a Bíblia fala sobre confiança, já é a cura para outra problemática, a ansiedade ou a impaciência. Como resolver? A ansiedade é falta de fé. A ansiedade é falta de confiança. A ansiedade é impaciência. Porque você não crê que o tempo de Deus é melhor do que o seu. Olha só. Então, Deus está nos advertindo que quando a gente entra na ansiedade, a gente está dizendo para Deus: Deus, o meu tempo é melhor que o seu. Mas, na verdade, o tempo de Deus é perfeito. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso e o teu tempo é perfeito. Tudo aquilo que a gente está aqui esperando e se preocupando, virá no tempo perfeito que é o seu e não o meu. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Já parou para pensar? Quanto mais confiança no Senhor você tem, menos você fica olhando para aquilo que Ele está fazendo, porque crê que aquilo que Ele está fazendo é perfeito. Então a questão da confiança é justamente isso. Eu estava conversando com a minha esposa sobre esse tema, né? E bem interessante que, não sei se todos sabem, eu tenho um filho de 3 anos, vai fazer 4, o Samuelzinho. Inclusive ele nem está aqui, está em casa. Filhão, um abraço. Com certeza você está me assistindo. Então a questão é o seguinte, a confiança é justamente isso. O Samuel, eu jogo ele para o alto. E ele fica rindo. E ele não tem medo de cair, porque ele sabe que eu estou aqui embaixo, aqui segurando eles. E ele tem a certeza da confiança em mim, que eu vou cuidar dele. E quando ele está em qualquer lugar alto, eu falo: filho, se joga. Ele se joga, sem olhar para trás, assim, ó. E é justamente o que a gente tem que fazer. Se jogar nos braços de Deus. Mesmo que a gente não esteja vendo o chão, para a gente pôr os nossos pés, para caminhar, mas nós temos que ter a certeza que Deus está ali para nos segurar, para nos sustentar. Então Ele irá com seus braços poderosos, com a sua mão forte e poderosa. Ele está cuidando de nós em cada detalhe. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela sua poderosa mão que está sobre as nossas vidas. Eu creio, Senhor, e tenho a certeza que o Senhor está cuidando de nós em cada detalhe.
Ministério de Louvor, pode subir, por gentileza. Então, essa questão de confiança é justamente isso, né? Eu também estava conversando com a Laiane sobre um artista. Eu estava assistindo uma pregação sobre isso. Um artista, sabe esses artistas de rua? Aqueles que fazem aqueles grafite numa cerâmica. Aí você para assistir, você não entende nada, né? É um monte de rabisco. Aí você para olhar, o que esse cara está fazendo? Não estou entendendo nada. Aí você fica olhando. No final da obra você consegue visualizar o que ele desenhou. É a mesma coisa a Deus. A gente não consegue enxergar qual é a obra que o autor está desenhando para as nossas vidas. Mas nós temos que ter a certeza e confiar que o autor, o pintor, está trabalhando em nossas vidas. Temos que ter a certeza que ele está trabalhando em nossas vidas, que a obra que ele está executando é melhor do que a nossa. Que a obra que ele está pintando é melhor do que a nossa. Por mais que hoje a gente não consiga entender por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, é só descansar. Deixa Deus trabalhar. É exatamente assim que a gente tem que agir. Senhor, eu entrego nas tuas mãos e confio. Eu me lanço aos teus braços e aos teus pés. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Quando falamos que tudo é possível ao que crê, estamos falando no embasamento de que eu tenho uma fé baseada em Cristo e nele tudo é possível. Mas para que eu esteja completamente nele, eu tenho que seguir o objetivo dele. Ele precisa ir na minha frente. Nós precisamos confiar em Deus. E foi exatamente o que Josué e Caleb fez. Abriram mão do que estavam vendo, ouvindo e sentindo. Tomaram posse da promessa que Deus fez. Por isso foram os únicos da sua geração que entraram na terra prometida. Eles tinham a certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu creio, Senhor. Senhor, eu creio na tua palavra, Senhor. Como está escrito em tua palavra. Aqueles que creiam em ti são como o monte de Sião, que nunca se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia, Senhor. Eu creio, Senhor, em ti, na tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus. Destrava para mim, por favor. E eu encerro com uma frase da Joyce Meyer. Podem repetir comigo, por favor? O que você pensa Aleluia. Então, nós não nos posicionaremos como aquele povo no deserto, que foi um povo que murmurou, e a passagem no deserto era para 8 dias, que durou 40 anos. Os nossos pensamentos estão firmados em Deus, e nós temos a confiança nele, que todas as promessas que ele tem para as nossas vidas, nós confiamos nele. Obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor me deu hoje, Senhor. E que tudo que foi falado aqui, Senhor, seja para edificar outras vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém.